Tudo bem? A gente está trazendo para você em primeira mão a nossa solução, né, da prova de matemática da Multivix, que foi realizada ontem, no dia 31, certo? Então, a prova 2016/1, prova aí que tem sido bem comentada na parte de matemática. Os alunos tiveram aí certo grau de dificuldade para terminar a prova, porque a prova estava realmente um pouco trabalhosa, tudo bem? Então, traremos para você a primeira de muitas soluções, um projeto que o Método pretende continuar para facilitar a sua vida nessa resolução das provas, na hora de conferir o gabarito e conferir o que você acertou, o que você sentiu mais dificuldade, tudo bem? Então, em primeira mão, a nossa solução da prova de matemática, começando pela questão 31. Bora lá? Então, galera, vamos à nossa questão 31, né? Uma breve conversa sobre a nossa figura, a figura que ele dá aí pra gente, né? Vamos lá. Ele te dá 3 cabos, certo? E ele quer saber qual que é a altura relativa ao solo desse terceiro cabo. Ele quer saber quanto é que vale o x no nosso desenho, certo? Ele fala para você que a distância desse ponto fixo até a estrutura é sempre de 10 metros, não é isso? E fala que cada ângulo desse mede alfa, certo? Queria te lembrar a seguinte relação da tangente, certo? A tangente, galera, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Olhando para o nosso x aqui, ó, esse x seria o cateto oposto em relação ao ângulo total. O ângulo total, ó, alfa, 3 alfa, certo? Então, o x seria o cateto oposto e esse 10 seria o nosso cateto adjacente. Então, eu vou escrever isso para você, certo? Ó, tangente do ângulo, tangente de 3 alfa, é igual o cateto oposto ao ângulo, que é x, sobre o nosso cateto adjacente, que é 10, certo? Então, o nosso problema, o principal fator dessa questão, era que soubéssemos calcular a tangente de 3 alfa, certo? Então, vamos ao nosso rascunho e lá calcularemos a tangente de 3 alfa, galera. Então, vamos lá, né? No nosso rascunho aqui, galera, da figura, a gente tem que a tangente de alfa é 1 sobre 10. Isso considerando o menor dos 3 triângulos que apareceram lá pra gente, certo? O cateto oposto é 1, o cateto adjacente é 10, para o ângulo valendo alfa, não é isso? Então, ó, vamos partir daí, hein? Tangente de 2 alfa, a gente tem uma formulazinha que fica assim, 2 vezes tangente de alfa, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Se a gente já sabe que a tangente de alfa vale 1 sobre 10, ficou moleza agora, né? Só substituir e fazer a continha. Bora! 2 vezes 1 sobre 10, dividido por 1 menos 1 sobre 10 elevado ao quadrado, certo? Então vai lá, ó, multiplicando, ó, 2 sobre 10, dividido por 1 menos 1 sobre 100, certo? Que é 1 sobre 10 ao quadrado. E agora, ó, vamos lá, calculo o MMC dessa parte de baixo e eu vou manter a nossa fração de cima. 2 sobre 10, dividido por o MMC dá 100, resolvendo aí, né, ficaria 100 menos 1, não é isso? Então, ó, 2 sobre 10, dividido por 99 sobre 100. Eu tenho uma divisão de frações, eu vou conservar o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Lembrando o seguinte, hein? Você pode cancelar esses zerinhos que estão sobrando aqui para fazer menos conta, não é assim? Então, ó, toma. Conserva o primeiro, que é 2, e multiplica pelo inverso do segundo, que é 10 sobre 99. Chegando à conclusão, galera, que a tangente de 2 alfa é 20 sobre 99. E aí, onde que a gente vai poder aplicar essa tangente de 2 alfa? Ó, eu quero chegar na tangente de 3 alfa, então vamos nós. Ó. Tangente de 3 alfa, eu separei o ângulo de 3 alfa em 2 ângulos. 2 alfa mais alfa. 2 alfa mais alfa dá 3 alfa, então eu não mudei nada, certo? E aí, ó, usando a nossa formulazinha de arco duplo, temos o seguinte. Tangente de 2 alfa mais tangente de alfa, dividido por 1 menos tangente de 2 alfa vezes tangente de alfa. De novo, ficou muito fácil agora. A gente já sabe a tangente de 2 alfa, que é 20 sobre 99. A gente já sabe a tangente de alfa, que é 1 sobre 10. Vamos substituir e fazer a conta. Tangente de 2 alfa, 20 sobre 99. Mais tangente de alfa, 1 sobre 10. Dividido por 1 menos tangente de 2 alfa, que é 20 sobre 99. Vezes tangente de alfa, que é 1 sobre 10. Terminando a conta, ó, faz o MMC aqui embaixo, vai dar 990. 990, dividindo, multiplicando, certo? Chegaremos lá ao resultado de 200 mais 99. Isso tudo, ó, dividido por 1 menos 20 sobre 990, certo? Multiplicando as frações. Vamos continuar aqui embaixo agora, ó. 200 mais 99
299. Dividido por 990 e tudo isso ainda dividido, ó, faz o MMC aqui, certo? Entre 1 e 990 vai dar 990, divide e multiplica, tudo igual. 990 dividido por 1 e multiplica, certo? Então ficaria, ó, 990 menos 20. De novo, hein? Fica fazendo conta à toa não, ó. Toma. Resultado para tangente de 3 alfa, 299 sobre 990 menos 20, 970, galera. Esse é o nosso resultado para tangente de 3 alfa, que voltaremos no primeiro quadro para aplicá-lo. Agora, galera, para finalizar a nossa questão, tangente de 3 alfa, no nosso rascunho encontramos 299 sobre 970, não foi isso? Isso é igual a x sobre 10, cortando os zerinhos que estão sobrando, ó, toma, encontramos então um resultado para x, que fica assim, ó, x é igual a 299 sobre 97 metros. E esse é o resultado esperado para essa questão. Então, galera, vamos à nossa questão 32, outra questão de geometria, certo? Dessa vez, ele pede para que calculemos o volume dessa região achurada em azul aqui para você, certo? Região que não é tão simples assim de ser calculado diretamente, não é verdade, galera? Então, ó, qual foi a ideia que a gente teve aqui para você? A gente calcula o volume do cubo, o volume total, e esse, ó, moleza, na verdade, né? E depois a gente tira as regiões que a gente não quer que apareça dentro do volume, certo? Que regiões seriam essas? Esse cara que está aqui, tudo bem? Essa pirâmide, certo? Ó, eu redesenhei ela para você, uma boa, né? Ó, temos lá, né, a base ERQ, tudo bem? Então, ó, essa base que está aqui, ó, ERQ, ela é uma base que eu coloquei ela aqui embaixo para você, tudo bem? É importante você notar que o ângulo entre E e Q, né, na verdade o ângulo Q é R, é um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, ó, Q é R é um ângulo de 90 graus. Uma boa? Então, como é que a gente calcula o volume dessa pirâmide, galera? A área da base multiplica pela altura da pirâmide e no final a gente divide por 3, certo? Calcular a área da base dessa pirâmide é uma coisa que é bem tranquila, porque a base dela é um triângulo que, galera? Que triângulo que é esse aqui? É um triângulo retângulo, né? E para calcular essa área, beleza, ó, um lado vezes o outro, então 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? Divide por 2. Multiplica pela altura, que nesse caso também é 1 sobre 2. Mas calma lá, Lucas, como você sabe que esses caras são 1 sobre 2? Ele fala para você, no enunciado da questão, galera, que esses pontos R, Q e S são pontos médios das arestas do seu cubo, tudo bem? E a gente sabe, se a aresta do cubo é 1, né, o ponto médio só pode medir 1 sobre 2, não é isso? Então, ó, colocando lá na fórmula, né, ficaria lá, né, a área da base 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes a altura, que também é 1 sobre 2, e depois no final divide por 3, certo? Muito bom. O outro volume que a gente não quer seria o volume desse prisma que aparece lá do outro lado, certo? Então, ó, repare lá, ó, MNG, MNG, a base agora, ó, POC, POC, então, mesma figura, certo? Eu só separei para que fique mais fácil de você visualizar, uma boa? Prisma, como é que a gente calcula o volume do prisma, pessoal? Área da base vezes a altura, uma boa? Assim? Área da base, ó, outro triângulo, certo? Outro triângulo que tem aqui, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, divide por 2, não é assim? E a altura? A altura é a aresta do cubo completa, nesse caso, que mede 1 metro, não é assim? Muito bom, né? Então vamos ao nosso rascunho, onde iremos calcular cada volume desse separadamente. O volume do cubo é basicamente a aresta elevada ao cubo. O cubo leva o cubo, né? Beleza, então ficaria assim pra gente, ó. A aresta do cubo mede 1, então 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, certo? Então 1 metro cúbico seria o volume do nosso cubo. O volume da pirâmide, lembra lá, né? A base da pirâmide era um triângulo retângulo. Um lado dele media 1 sobre 2, o outro também media 1 sobre 2, certo? Então fica, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Só que é um triângulo. A gente tem que dividir essa área por 2, certo? E depois, ó, multiplica pela altura, que você está lembrado aí também, é 1 sobre 2, dividido todo mundo por 3. Certo? Direto, hein, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então temos o seguinte, 1 sobre 8, certo? Multiplica pelo inverso do segundo, né? O segundo é 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2.
E esse 3 que está lá embaixo, ó, vamos conservar ele lá embaixo, certo? 1 vezes 1, 8 vezes 2 dá 16. Então, 1 sobre 16 multiplica o inverso do segundo. Ó. O segundo é 3 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 3. Muito bom, muito fácil, hein? Multiplicação de fração, 1 vezes 1, 16 vezes 3, resultando então em 1 sobre 48 metros cúbicos. Esse seria o volume da nossa pirâmide, certo? Então, por enquanto, ó, temos o volume do cubo, 1 metro cúbico. Eu vou subtrair o volume da pirâmide e vou subtrair o volume do prisma. Falta de calcular só o volume do prisma agora, tá bom? Então, ficaria lá pra gente, ó, área da base. A base do prisma era outro triângulo retângulo igualzinho a essa base que a gente tinha aqui em cima. Então, ó, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, lembrem, divide por 2, certo? A altura agora, galera, era a altura do cubo, tudo bem? Era a aresta do cubo, que media 1, certo? Então, ficou bem mais fácil esse, ó. 2 vezes 2, 4. Então, temos 1 sobre 4, multiplica o inverso do segundo. O segundo é 2, então invertendo, ó, 1 sobre 2. Multiplica 4 vezes 2, 8. Então, volume 1 sobre 8 metros cúbicos. Muito bom. Agora, vamos lá, né? Só falta a última etapa. Agora ficou muito fácil. O volume pedido, o volume que ele quer, é o volume achurado, certo? Então, pegaremos o volume do cubo e tiraremos a pirâmide, tiraremos o prisma também. Volume do cubo, 1. Volume da pirâmide, 1 sobre 48. Menos volume do prisma, 1 sobre 8. Vamos fazer o MMC dessa galera toda, né? Que vai dar 48. Então, temos lá, ó, 48. Só você dividir e multiplicar. 48 dividido por 1, 48 multiplica por 1. Vamos embora, né? 48. 48 dividido por 48 dá 1, vezes 1, 1. 48 dividido por 8 dá 6, vezes menos 1, menos 6. Então temos o seguinte, 48 menos 7 dá 41 sobre 48 metros cúbicos. Este é o resultado esperado para esta questão. Já na questão 33, pessoal, ele pede para que calculemos essa região achurada que está aqui, né? Essa região achurada eu separei para você em duas regiões. Uma que eu chamei de região 1 e, portanto, a região azulzinha seria a área 1, beleza? E a outra, a região 2, né? Então, calcularemos a região vermelha, a área 2, certo? Então, o que ele quer no final das contas? Ele quer a área da região achurada. E se você notar, o que fizemos aqui, ó, eu dividi a área achurada na área 1 e na área 2. Então vamos calcular separadamente, depois a gente soma as duas regiões. Falando um pouco mais sobre a área 1, pessoal, o que fizemos aqui, ó? A área 1 seria essa região achurada em azul, tudo bem? Para calcular essa área 1, fizemos o seguinte, eu tracei uma reta que começa na origem do plano cartesiano e fecha lá no encontro das três figuras, tá vendo? Ó, que seria exatamente esse ponto aqui, certo? Com isso, tracei uma reta que vai deste ponto comentado até a origem do plano, beleza? Se você reparar, esta região que temos aqui é a região de um setor circular, tudo bem? Envolvendo a circunferência maior, onde o raio vale 3, beleza? Então, esse raio vale 3, essa medida aqui também vale 3, porque também é o raio da circunferência. Para isso, pessoal, precisaremos calcular a área desse setor, perdão, o ângulo desse setor. Uma boa? Muito bom. A área vermelhinha, a área que a gente chamou de área 2, é um outro setor circular, só que agora, né, um setor circular envolvendo o círculo menor, onde essas distâncias que estão aqui, ó, são os raios, representam os raios, né, da nossa circunferência menor. Lembrando a você, ó, que o raio da circunferência menor mede raiz de 3, certo? Então essa medida aqui, ó, é raiz de 3, enquanto que essa outra aqui também vale raiz de 3. Para calcular essa área, precisaremos então encontrar esse ângulo alfa de qualquer forma, né? É esse ângulo alfa, que é o mesmo ângulo alfa que está aqui, que é o mesmo ângulo alfa que está em cima, que é o mesmo ângulo alfa que está aqui. Tudo bem? Então chegamos à conclusão que precisaremos calcular o ângulo alfa. Vamos a ele? Calculando o ângulo alfa, galera, como faríamos isso? Esse ângulo alfa é o ângulo de inclinação da nossa reta R que está aqui. Te lembrando que o seguinte, o ângulo de inclinação se relaciona com o coeficiente angular da reta a partir desta fórmula, ó.
coeficiente anular, beleza? É igual a tangente do ângulo alfa, tangente do ângulo de inclinação, certo? Agora, quer dizer o seguinte, que se eu tiver esse coeficiente anular, eu acho quem é o ângulo alfa, não é assim? Muito bom. Como que eu vou fazer para calcular o coeficiente anular? Vamos partir de uma outra equaçãozinha, que é assim, ó. Coeficiente anular é a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Para isso, galera, se a gente tem que calcular, né, a variação, precisaremos de 2 pontos, porque a gente tem que ter como comparar, não é assim? Então, ó, esse ponto que está aqui em cima, tudo bem? Esse ponto que está aqui em cima, já que o raio da circunferência maior é 3, este é o ponto 0,3. E esse pontinho que está aqui, ó, ele é o centro da nossa circunferência menor, não é assim? A gente sabe que o raio dessa circunferência é raiz de 3. Então, partindo da origem, este aqui seria o ponto raiz de 3, 0. Então, agora ficou bem fácil, né? Qual que é a variação no eixo y? Variação no eixo y, ó, 0 menos 3, tudo bem? 0 menos 3. Coeficiente anular, 0 menos 3, dividido pela variação no eixo x. Eu saí do raiz de 3 e fomos para o 0. Então, ó, raiz de 3 menos 0. É assim? Então, ó, coeficiente anular, menos 3, dividido pela raiz de 3. Como é que a gente faz com isso aqui agora, galera? Não pode deixar a raiz de 3 no denominador, não é assim? Vamos racionalizar, ó. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, próximo passo, ó. Menos 3, raiz de 3, dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 a gente sabe aí que vale 3. Acabou ainda não, hein? Ó, cancela o 3 com 3. Então, o coeficiente anular é menos raiz de 3, certo? Agora estamos prontos para calcular o ângulo alfa, porque o que a gente já sabe aqui, ó, o coeficiente anular é menos raiz de 3. Isso é a tangente de alfa. Então agora a gente só precisa pensar o seguinte: qual é o ângulo que me dá uma tangente igual a menos a raiz de 3? Vou precisar que você lembre da nossa bolinha da tangente. A tangente, pessoal, ela é positiva nos quadrantes ímpares, portanto, quadrante 1 e 3, e negativa nos quadrantes pares, portanto, quadrante 2 e 4. Eu quero o valor dessa tangente no quadrante 2, portanto, não é assim? O que eu tenho, ó, esquece o negativo por enquanto. Vamos pensar só no raiz de 3. Lembra da tabelinha. Quanto é que vale o ângulo para tangente ser raiz de 3? Pensa na tabelinha, hein? 30, 45, 60. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Portanto, este ângulo alfa no primeiro quadrante seria 60 graus, não é assim? 60. Só que eu não quero no primeiro quadrante, eu quero no segundo. Aí eu te pergunto, 180 menos 60, 120 graus. Logo, galera, esse ângulo alfa vale 120 graus, não é assim? Considerando o ângulo alfa 120 graus, né, podemos agora calcular a área desse setor 1 que a gente tem aqui, a área 1 da nossa figura, certo? Vamos voltar a essa figura original. Olha só, essa medida que está aqui, galera, ó, desse pontinho que é o centro da circunferência menor até a bordinha da circunferência menor é o raio e, portanto, é igualzinha essa medida que está aqui, tudo bem? Ó, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, esse cara que está aqui é R e esse aqui também é R, tudo bem? Esse mede raiz de 3 e esse mede raiz de 3. Portanto, este triângulo que temos aqui embaixo, ó, ele é um triângulo isósceles, não é assim? E se ele é um triângulo isósceles, os ângulos contrários aos lados iguais também são iguais, certo? Então, se esse é 120, faltam 60 graus para a gente fechar o nosso triângulo e, portanto, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Onde eu quero chegar, galera? Se esse ângulo é 30 e esse ângulo que está aqui em cima, ó, é 90 graus, esse ângulo inteiro que está aqui, ó, vou até fazer de uma cor diferente para você, esse ângulo inteiro, ele é um ângulo de 120 graus, tudo bem? Então eu vou calcular a área do nosso setor a partir desse ângulo de 120 graus. Quer dizer o seguinte, calcula a área da circunferência completa, né? E a gente divide por 3, porque 120 é a terça parte de 360 graus, não é assim? Então, ó, vamos lá, hein? Área 1, que é a área da região azul, é igual à área do setor circular, que a gente acabou de conversar, menos a área da região do triangulinho verde, então a área verde. Vamos lá agora, hein? Ó, área 1, ó, é igual
área do setor, ó, calcula a circunferência completa, πr ao quadrado, tudo bem? πrzão ao quadrado, menos a área verde, tudo bem? Ó, essa área do setor tem que dividir por 3, hein? Por causa do ângulo de 120 graus. Menos a área verde. Como é que calcula a área verde? Lembra lá, hein? Como é que calcula a área de qualquer triângulo? Tem uma formulazinha que ela é bem tranquila e é a melhor forma de área de triângulo. Você pega um lado, que é 3, multiplica pelo outro, que também é 3. Então, ó, 3 vezes 3 vezes o seno do ângulo entre eles, que nesse caso, 120, certo? E divide por 2. Uma boa? Molezinha. Então vai, ó. Área 1 igual π vezes r ao quadrado, o raio aí mede 3, tudo bem? Então 3 vezes 3, 9, dividido por 3. Menos 3 vezes 3, 9, vezes seno de 120 é igual ao seno de 60. Mesma discussão lá da tangente, não é assim? Então, seno de 60, quanto vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Quer dizer o seguinte, galera, a área do setor 1 aí pra gente, ó, 9 dividido por 3, cancela, não fica fazendo conta à toa, hein? Tá? 9 dividido por 3, 3. Então, 3π menos, conserva o primeiro, que é 9 raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é 2 sobre 1, então, ó, 1 sobre 2. Portanto, a área 1 é igual a 3π menos 9 raiz de 3 sobre 4. E agora a nossa área 2. Lembrando a você que esse ângulo alfa é 120 graus, certo? Então, ó, o que eu tenho que calcular aqui é basicamente a área do setor menor, né? Sendo esse ângulo 120, hein? Vou colocar aqui para você, ó, 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da circunferência menor, tudo bem? E depois eu encontro essa área do setor de 120 graus. Lembrando que, né, o mesmo processo do de cima, tudo bem? Da área 1. Se a gente calcular a área total, né? Total são 360 graus, pessoal. Portanto, a área do setor de 120 é a terça parte da área da circunferência completa, não é assim? Então, bora lá, hein? Ó. Área 2 é igual à área da circunferência completa, que é πr ao quadrado, tudo bem? Dividido por 3, porque nesse caso o ângulo é de 120. Então, só trocar pelos valores. O raio nesse caso é raiz de 3, não 3 mais, tá bom? Porque agora a gente está conversando sobre a circunferência menor. Então, a área 2 é igual a π vezes raiz de 3 ao quadrado, dividido por 3. Então, encontramos o seguinte, pessoal. Área 2, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Portanto, podemos cancelar com esse 3 que está aqui embaixo. Ó. Área 2, π. Voltando agora lá desde o início da questão, pessoal. A área pedida é a área achurada, né? Que, portanto, é a área 1 mais a área 2 que a gente dividiu. São as áreas que a gente acabou de calcular, né? Assim? Então, vamos lá. Ó. A área é igual a área 1, te lembrando aí, ó, qual que é a área 1? 3π menos 9 raiz de 3 sobre 4, mais a área 2, que vale π. Somando aí, pessoal, ó, a área pedida, 3π mais π dá 4π, menos 9 raiz de 3 sobre 4. Essa é a área da região achurada. Bom, galera, agora temos uma leve conversa aqui, certo? Se você notar, essa resposta não está no gabarito, tudo bem? O gabarito que ele entrega pra gente é um gabarito um pouquinho diferente. É um gabarito assim, ó, área é igual a 9π sobre 2 menos 9 raiz de 3 sobre 4. Você pode notar aí que 9 sobre 2 dá 4,5. Então a resposta que a gente chegou, ela é bem próxima da resposta esperada por essa questão. Mas esperada, né? A resposta próxima não é a resposta certinha, não é a resposta correta. E, portanto, essa questão, no ponto de vista do meta, deveria ser anulada. Chegando na questão 34, ele diz pra gente que a gente tem uma bobina, né? Essa bobina ela tem raio inicial 10 centímetros, e aí te lembrando, galera, para facilitar nossos cálculos futuros, que 10 centímetros são 100 milímetros, tudo bem? Então ele começa dizendo que esse raio inicial é um raio de 100 milímetros, e a gente vai começar a colocar papel em volta dessa bobina, certo? Ele fala que a espessura do papel, né, para cada volta, representa uma espessura de 1 milímetro. Quer dizer, para cada volta que eu dou em volta dessa bobina, meu raio aumenta 1 milímetro. Tudo bem? Então, ó, vem aqui comigo, né?
Se eu dei uma volta e o raio aumentou 1 milímetro, você não pode esquecer de somar o raio que já tínhamos, que é um raio de 100 milímetros. Então, 100 mais 1, chegaríamos a um raio de 101 milímetros. Concorda? Na volta 2, né, teríamos então 100 mais 2 voltas completas, fazem com que o meu raio aumente 2 milímetros, porque eu tenho 2 camadas de papel, né, após a minha bobina inicial. Então, mais 2. Chegaria aí um raio de 102 milímetros, não é assim? Seguindo esse raciocínio, pense comigo. Volta 1, 100 mais 1, volta 2, 100 mais 2, volta 3, 100 mais 3, tudo bem? Chegando a 103 milímetros. Logo, galera, fica fácil da gente concluir que na volta 200, após terminar as 200 voltas, chegaríamos aqui a 100 mais 200, 300 milímetros. Certo? 300 milímetros, resposta esperada para a questão. Porém, esse não é o único resultado esperado para a questão, não é assim? Além de pedir o raio da última volta, ele ainda quer que calculemos, né, o comprimento das 200 voltas. Qual é o comprimento de papel que a gente usou para dar as 200 voltas na bobina, tudo bem? Ó, lembrando para você, pessoal, como é que calcula o comprimento de uma circunferência? 2πr, não é assim? Lembra disso? 2πr. Então vamos lá, hein? Eu vou calcular o comprimento da primeira volta. E aqui a gente tem um detalhe muito importante que você precisa notar. A primeira volta, né, ela não tem um raio de 101 milímetros na hora que você vai calcular o comprimento que você precisa. Porque essa primeira volta, ela entra em cima da bobina. E o raio da bobina é 100, tudo bem? Então, ó, na hora que você for aplicar 2πr para calcular o comprimento da primeira volta, a gente vai usar o raio da volta anterior. No caso, a volta anterior à volta 1 seria a volta 0, que seria o raio inicial, que é 100, uma boa, não é assim? Então vamos lá, hein? Comprimento 1, que é o comprimento da volta 1, é igual a 2π vezes o raio da bobina, que é 100. Fechando aqui, ó, o comprimento 1, pessoal, chegaremos no seguinte resultado. Comprimento 1, 2 vezes 100 é 200π. Massa, então esse é o comprimento 1. O comprimento 2 da volta 2, mesmo raciocínio da volta 1. Essa volta 2, ela entra em cima da volta 1, em cima do raio 1. Então, o raio da volta 2 não é 102, é o raio anterior, que é 101. Então, ó, comprimento 2 é igual a 2π vezes 101. 2 vezes 101 dá 202. 202π é o comprimento da segunda volta. Mesma coisa, volta 3. Comprimento 3 é igual a 2π vezes o raio do anterior, que é 102. 2 vezes 102 dá 204π. Galera, nesse ponto já deu para a gente perceber, né, o seguinte detalhe. Se a primeira volta 200π, a segunda 202, a terceira 204, facilmente a gente consegue notar que a quarta volta seria 206, na verdade. Respeitando, portanto, uma sequência numérica que a gente chama de progressão aritmética, não é assim? Se eu somar 2π, eu chego na próxima volta. Se eu somar 2π, eu chego na próxima volta. Progressão aritmética, porque eu estou sempre somando 2π, sempre somando o mesmo número, certo? Vamos ao seguinte, né? Para a gente calcular esse comprimento total, para a gente calcular essa soma, a gente vai precisar ainda dessa volta 200, tudo bem? Então já vamos calcular ela direto? Calcular ela direto seria simples, ó. Comprimento da volta 200 é igual a 2π vezes o raio da volta 199, tudo bem? Que é quanto, ó? 299. Beleza? Uma boa? Então, ó, 2 vezes 299 dá 598π. Ele não é o comprimento esperado, certo? Ele é simplesmente o comprimento da volta 200, que é a última volta. O que falta agora para a nossa questão ficar completinha, pessoal? A gente somar todos esses comprimentos, certo? E se você quiser somar todos os termos de uma progressão aritmética, tem uma fórmula que faz isso para você de forma bem tranquila, de forma muito automática. Uma fórmula que funciona assim, ó. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Lembra aí como usa? A1 é o primeiro termo, portanto, a primeira volta. A N seria o comprimento da nossa última volta. O N, quantas voltas nós demos, e por último, divide por 2. Portanto, pessoal, se a gente já tem tudo que a gente precisa, coloca tudo dentro da fórmula e vamos calcular. Ó, bem tranquilo. S200 é igual a primeira volta 200π.
a volta 200, 598π, vezes 200 dividido por 2 ainda. Ó, bem tranquilo, ó, S200 é igual 200 mais 598 dá 798π. E aquilo que a gente conversou bastante hoje já, hein? Não fica fazendo conta à toa, tudo bem? Corta aqui, ó, 200 dividido por 2 dá 100. E multiplicar por 100, cá entre nós, moleza, né? Só acrescentar 2 zeros, certo? S200 é igual 798, acrescenta 2 zeros. 798, acrescenta 2 zeros. Então, 79.800 π milímetros. Tudo bem? Esse é o resultado esperado para essa segunda pergunta. Portanto, reunindo aí, né, as respostas esperadas pela questão, temos que após 200 voltas, o raio 300 milímetros, certo? Porque essas 200 voltas, elas entram, né, depois da bobina. Então, depois de 200 voltas, esse papel passa 200 vezes pela bobina e, portanto, eu tenho 200 acréscimos de 1 milímetro. E aí a resposta deveria ser 300 milímetros. O comprimento, né, bate com a resposta oficial, com o gabarito oficial da Multivix, que é 79.800 milímetros, certo? Galera, não preciso dizer que esse raio cabe um pouco mais de discussão e, portanto, a questão deveria ser revista pela faculdade. Concluindo na questão 35, primeiro eu preciso te mostrar o que é uma equação de uma circunferência. A equação de circunferência ela vem assim pra gente, pessoal, nesta forma, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Você não precisa ficar preocupado com esse monte de letra que está aqui, porque a, b e r, eles viram números quando a gente passa para a equação de verdade, a equação que aparece no exercício, certo? Agora, a, b e r têm importâncias diferentes na nossa equação. Toda circunferência tem um centro. E o centro é um ponto. As coordenadas desse ponto são exatamente, né, A e B, onde x vale A e y vale B, certo? Então, vou escrever aqui para você, ó, o centro da circunferência localizado no ponto AB. E o raio da circunferência? Toda circunferência tem um raio, não é verdade, galera? O raio da circunferência, ó, R, esse cara que está indicado lá do outro lado do igual. Uma boa? Então, usando a circunferência do exercício, qual foi a circunferência que ele deu pra gente? Foi essa, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, beleza? Ó, vamos lá, vamos extrair o centro e o raio da circunferência, hein, ó, moleza, hein, galera, ó, centro e o raio. Pô, Lucas, você falou pra mim que eu ia ter um A e um B, um cara acompanhando o x e o y. Justamente, pessoal, como não aparece ninguém acompanhando o x e y, quer dizer que esses valores são exatamente zero. Portanto, o centro da circunferência está no ponto 0, 0, certo? E o raio, ó, é a raiz quadrada desse cara que está isolado lá do outro lado, né? Então, raiz quadrada de 1 vale exatamente 1. Muito bom? Vamos passar isso para o desenho agora. Então, passando as nossas informações para o plano cartesiano, temos uma circunferência centrada na origem, tudo bem? Este é o ponto 0, 0, é o centro da circunferência. Lembrando a você que o raio da nossa circunferência é 1. Essa distância que está aqui embaixo, ó, o centro até, né, a borda da circunferência, vale exatamente 1, tudo bem? Agora, vamos lá. O que a questão cobra da gente? A questão quer, né, que a gente encontre o par de pontos, tudo bem? O par de pontos em que a distância para o ponto 1, 0, que é um ponto que está aqui na circunferência, seja o mesmo, e tem que ser de uma unidade, tudo bem? E aí, pessoal, simplesmente por uma questão de simetria, você não pode falar para mim que a resposta é esse par de pontos, por exemplo, né? Por que não, Lucas? Porque essa primeira distância aqui, ó, a distância desse ponto até o ponto 1, 0, é diferente da segunda distância, que é a distância desse ponto até o ponto 1, 0, concorda? Então, por uma questão de simetria, só sabendo esboçar essa figura, você já cancelaria a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D, ficando em dúvida entre a C e a E. Muito bom? Então, ó, como é que eu faço para sair dessa dúvida? Simples, eu vou calcular a distância deste ponto até o ponto 0, para saber se a resposta seria esse par de ponto ou o segundo par, certo? Uma boa, ó. Distância, x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y ao quadrado. Calculando tudo isso, pessoal, reparei que a distância do ponto 1, 2, raiz de 3 sobre 2 até o ponto 1, 0 é exatamente de uma unidade e, portanto, a alternativa correta, a resposta esperada para a questão seria a alternativa letra C. Tudo bem? E é isso aí, galerinha! Tamo junto aí. Qualquer coisa, ó, se inscreva no canal, tá aqui em cima, gosta, curta o vídeo aí, espalha pros coleguinhas, tudo bem? Espalha
lá. Ó, se vier com uma zoeira, queria agradecer a todo mundo. O professor Bruno Costa tá ali, ó. Valeu, Tebaldi. É nóis, mano. Então, valeu, se inscreva aí e é nóis.